Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 48, o cádmio. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo 12, o mesmo grupo do zinco e do mercúrio. O cádmio foi descoberto no ano de 1818 pelo químico e médico alemão Friedrich Strohmayer, quando ele estava estudando minerais do zinco. E ele percebeu que algumas amostras dos minerais dele mudavam de cor, frequentemente para o amarelo quando elas eram aquecidas, e ele sabia que isso não podia ser causado pelo zinco. Os compostos do zinco são geralmente incolores, então ele começou a fazer testes químicos para ver se havia alguma impureza. Ele fez um teste químico, por exemplo, para o ferro, mas ele deu negativo, e assim para todos os elementos conhecidos. Então ele ficou intrigado com aquilo e começou a fazer experimentos, e no experimento de redução ali do mineral ele conseguiu isolar o componente metálico que causava essa cor amarela. Era um metal esbranquiçado e esse novo material ele chamou de cádmio porque o principal mineral com que ele estava trabalhando ali se chamava calamina. Então é daí que veio o nome. O cádmio, então, é um metal esbranquiçado, maleável, dúctil, relativamente macio e com uma densidade de 8,65 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 321 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 767 graus Celsius. E esses baixos pontos de fusão e de ebulição são devido ao fato de que os elétrons D do cádmio estão fortemente ligados ao núcleo. Então, para as ligações metálicas, nós temos praticamente só os elétrons S. Como consequência, as ligações metálicas são mais fracas e isso faz com que os pontos de fusão e de ebulição sejam menores. A estrutura cristalina do cádmio é uma Hexagonal Close Packed, HCP. Ela é levemente distorcida, mas é só o fato de que se você imagina um átomo de cádmio numa das camadas, nós temos 6 vizinhos imediatos e nas camadas adjacentes nós temos em cada uma 3 vizinhos. Só que as distâncias desse átomo central de cádmio para os átomos das camadas adjacentes são maiores do que as distâncias desse átomo central para os seus vizinhos imediatos. Então uma leve distorção, mas é uma HCP. O cádmio se oxida rapidamente quando exposto ao ar, formando o óxido de cádmio, e quando aquecido com elementos como o enxofre, o fósforo ou os halogênios, ele forma os respectivos compostos, de preferência no estado de oxidação mais 2. O mais 2 é o principal estado de oxidação do cádmio, devido à sua configuração eletrônica, que é criptônio 4d10 5s2, mas também existem compostos do cádmio que contêm o cádmio no estado de oxidação mais 1. O cádmio se dissolve bem em vários ácidos, por exemplo, no ácido clorídrico, em que nós temos evolução de hidrogênio, ou em ácido nítrico, mas aí surgem aqueles óxidos de nitrogênio, aquela cor vermelha que nós conhecemos do laboratório de química. E com bases, ao contrário dos ácidos, você geralmente não consegue dissolver o cádmio, se forma aquele precipitado branco, que é o hidróxido de cádmio. E outra característica interessante do cádmio é que ele forma ligas metálicas com diversos elementos. E uma dessas ligas metálicas bastante conhecida é o metal de Wood, que contém mais ou menos 10% de cádmio, e também contém bismuto, chumbo e estanho. E é uma liga metálica que derrete já a 70 graus Celsius. Agora, os compostos do cádmio, que muitas vezes são coloridos, os compostos do cádmio com os halogênios são bastante interessantes. Se percebe que o fluoreto é um pouco diferente dos demais, ele tem pontos de ebulição e de fusão bem mais altos que dos outros haletos. Ele tem a estrutura da fluorita e não é muito solúvel em água. Os outros haletos, ao contrário do fluoreto, são mais higroscópicos, mais bem solúveis em água. E o iodeto de cádmio talvez seja o mais conhecido desses compostos, porque ele tem uma estrutura cristalina que serve de protótipo para descrever outras estruturas cristalinas. E a estrutura cristalina do iodeto de cádmio contém átomos de cádmio ensanduichados por camadas de iodeto. E nessa estrutura, o cádmio tem um número de coordenação igual a 6, ou seja, são octaedros,
que, porém, dividem os cantos, e no conjunto isso aí forma uma estrutura HCP. Entretanto, o cádmio gosta mesmo de se combinar com os calcogênios. O óxido de cádmio é um material semicondutor que tem a estrutura cristalina do cloreto de sódio, surpreendentemente, e o sulfeto de cádmio talvez seja o composto mais importante do cádmio. Assim como o sulfeto de zinco, o sulfeto de cádmio tem duas modificações. Nós temos a wurtzita e a esfalerita. No caso, a wurtzita é a modificação hexagonal e a esfalerita é a modificação cúbica. O sulfeto de cádmio tem uma cor muito vibrante, intensa, cor amarela, e por isso, assim como outros compostos do cádmio, ele pode ser utilizado como pigmento. E o seleneto e o telureto de cádmio também são materiais conhecidos, foram bastante estudados, especialmente o telureto de cádmio, porque o telureto de cádmio nos últimos anos vem sendo muito utilizado em células fotovoltaicas por ser um semicondutor. Apesar de não ser um típico metal de transição, o cádmio apresenta uma química de coordenação que é bastante significativa. Com o flúor, ele não forma complexos estáveis, mas com os demais halogênios, ele forma ânions complexos estáveis do tipo CdX3- ou CdX4-2-. E até mesmo já foi observado o ânion complexo CdCl5-2-, que é trigonal bipiramidal. E de maneira geral, os complexos estáveis do cádmio são tetraédricos e apresentam a coordenação sobre o oxigênio ou sobre o nitrogênio. E nesse caso, enfim, nesse contexto, um composto interessante é o cianeto de cádmio, que pode ser visto como uma rede de ligações coordenativas do tipo cádmio, carbono, nitrogênio, cádmio, ou seja, o cianeto nesse composto coordena sobre o carbono e sobre o nitrogênio, de forma que nós temos um cádmio tetraédrico, e a estrutura é bastante interessante, ela se assemelha também a uma rede de moléculas de adamantano interconectadas. O cádmio ainda tem alguns compostos organometálicos, que são do tipo CdR2, em que o R é um resto orgânico, e esses compostos são formados por reações de Grignard. Então você pode pegar, por exemplo, o cloreto de cádmio, você pode fazer a reação com o seu reagente de Grignard, e se tudo der certo, porque reação de Grignard não é uma coisa tão simples de fazer, mas se tudo der certo, você vai obter lá o seu CdR2 e o cloreto de magnésio. E um fato interessante é que os organometálicos do cádmio, ao contrário dos organometálicos do zinco, em geral não pegam fogo espontaneamente em contato com o ar, que é sempre uma boa notícia quando se está fazendo esse tipo de experimento. Isótopos. O cádmio tem 8 isótopos que ocorrem naturalmente. São eles o cádmio 106, o cádmio 108, todos dos 110 até o 114, e o cádmio 116, dos quais o mais abundante é o cádmio 114, com 28,75% do cádmio, e o cádmio 114 é estável. Dois desses 8 isótopos que ocorrem naturalmente são radioativos. Eles são o cádmio 113, que tem uma meia-vida de 7,7 vezes 10 na 15 anos, e o cádmio 116, com uma meia-vida de 2,9 vezes 10 na 19 anos. Ocorrência. O cádmio é um elemento relativamente raro, ele tem uma abundância similar à do antimônio, e o cádmio é um elemento que não ocorre na sua forma metálica elementar, e sim ele ocorre em alguns minerais. O principal desses minerais é a grinoquita, que consiste em sulfeto de cádmio, mas esse mineral na sua forma pura é extremamente raro, e o que a gente geralmente encontra na natureza é o cádmio associado a minerais do zinco. Então você tem átomos de cádmio substituindo ali os átomos de zinco naqueles minerais. Isso significa que o cádmio, na verdade, é um subproduto na produção do zinco, e você tem que separar o cádmio do zinco quando você está produzindo o zinco. As aplicações do cádmio. O cádmio pode ser utilizado como revestimento para outros metais. Isso aí tem uso em várias partes da indústria. Alguns compostos do cádmio podem ser utilizados como pigmentos, se bem que atualmente não tanto, porque o cádmio é super tóxico. O cádmio também faz parte de algumas ligas metálicas, como por exemplo o metal de Wood, que eu já citei ao longo do vídeo. E nós temos outros compostos importantes do cádmio, como o telureto de cádmio,
que eu também já mencionei ao longo do vídeo, que vem sendo muito utilizado como semicondutor em células fotovoltaicas. E, enfim, na pesquisa sempre tem uma e outra nova possível aplicação surgindo, mas a aplicação que a maioria das pessoas associa com o cádmio e que por muito tempo foi a principal aplicação do cádmio foi o seu uso em baterias de níquel-cádmio ou pilhas, que são baterias recarregáveis de 1,2 volts. E nessas baterias nós temos, enfim, um polo positivo e um polo negativo, como vocês já suspeitavam. E o polo positivo é o óxido hidróxido de níquel, e o polo negativo é o cádmio elementar. E nós temos também um eletrólito alcalino, por exemplo, na base de hidróxido de potássio. E o que acontece ali quando você, por exemplo, descarrega essa bateria é que o cádmio ele é oxidado para o hidróxido de cádmio, o estado de oxidação mais 2, e o óxido hidróxido de níquel é reduzido para o hidróxido 2 de níquel. Então você tem uma redox ali. E no conjunto, quando você descarrega a bateria, ocorre esta reação aqui. E quando você carrega a bateria, a reação vira e você, enfim, depois pode repetir o processo. Mas como eu já citei, ou será que eu não citei, não sei. Mas essas baterias não são mais muito utilizadas porque o cádmio é super tóxico. E a partir dos anos 90 nós começamos a desenvolver baterias melhores e menos tóxicas, e por isso que essas baterias praticamente não são mais utilizadas. E já que nós estamos falando da toxicidade do cádmio, vamos entrar um pouco mais em detalhe nessa temática para encerrar o vídeo. E o cádmio é um elemento muito tóxico, ele é um metal pesado que se acumula no fígado e nos rins, e o que ele faz no corpo é que ele se liga ao grupo tiol de resíduos de cisteína em proteínas. E quando a proteína é uma enzima, a ligação do cádmio pode inibir a enzima. E uma coisa, quando uma enzima é inibida, isso geralmente tem consequências catastróficas para o funcionamento do corpo. E outro mecanismo de ação do cádmio é que ele pode substituir o zinco em enzimas nas quais o zinco é o cofator metálico. Isso também pode levar à inibição daquela enzima, novamente com consequências terríveis para a nossa saúde. E tem um caso histórico bastante conhecido relativo à intoxicação com o cádmio, que ocorreu no início do século XX na prefeitura de Toyama, no Japão, e todo o processo ali ficou conhecido como a doença de Itai-Tai. O que aconteceu ali foi que na prefeitura de Toyama eles estavam minerando chumbo, cobre, zinco, entre outras coisas, e os resíduos da mineração estavam sendo liberados diretamente para o rio, sem nenhum tipo de tratamento, e o rio lá deles ficou excessivamente poluído e, claro, as pessoas utilizavam aquela água para beber e para irrigar os seus campos de arroz. Então, rapidamente, as pessoas começaram a ficar muito doentes e os sintomas incluíam principalmente a fragilidade nos ossos. Isso eu não encontrei nenhuma explicação, porque o cádmio deixa os ossos mais frágeis. Provavelmente tem alguma coisa a ver com o metabolismo do cálcio no corpo, alguma interação ali, porque o cádmio e o cálcio também não são tão diferentes. Se você sabe a explicação exata, por favor, escreva nos comentários. Também outros sintomas da doença de Itai-Tai são anemia, falência renal e dores em geral pelo corpo. E no final, as pessoas morriam geralmente dessa falência renal, porque tratamento para intoxicação com cádmio é uma coisa muito complicada, ainda mais quando as pessoas não sabiam exatamente o que estava causando aquilo ali. Então, isso foi um caso muito trágico na nossa história industrial, na história da química também, que mostra como o cádmio é um elemento perigoso e como nós temos que ter respeito para com o cádmio. Mas por hoje nós ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal, deixe seu like e nos vemos na próxima. Eu vou tentar postar um vídeo domingo, vamos ver se eu consigo.
Mas enfim, até lá. Tchau.